Olá, meus irmãos, tudo bem? Todo mundo em quarentena aí, né? Eu vou aguardar aí alguns minutinhos aí para você chamar a família aí, sentar aí, orar. Pegue aí sua Bíblia aí rapidinho, vai lá, chame. Quem tá faltando tá aí. Desliga aí a televisão só um pouquinho, só para te refletir um pouquinho sobre algumas coisas que eu vou estar compartilhando com vocês hoje. Na verdade, isso não é uma mensagem, isso é só uma reflexão para esse momento. E também nos fazer ficar ligados, né, em tudo que está acontecendo. Já está todo mundo por aí? Bom, a orientação é o seguinte: se vocês quiserem depois pegar esse vídeo, compartilhar com seus irmãos, seus amigos aí, seus vizinhos, né? Você pode compartilhar, né? A gente vai fazer a nossa parte aí dando uma palavra de esperança. E aquilo que a gente vem dizendo, né, que nós estamos vivendo dias que está se cumprindo a Escritura. Apesar de falar, e tem muita gente que se desliga, né, está dormindo no dia a dia. Mas eu queria ler dois textos com vocês. O primeiro é de Lamentações, capítulo 3, do versículo 31 até o versículo 41. E depois a gente vai ler Lucas 21 até o versículo 11. Lamentações 3, de 31 até 41. Diz assim: Pois o Senhor não rejeitará para sempre, embora entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, mas não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, privar o homem de justiça, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não mande? Não é da boca do Altíssimo que sai o mal e o bem? De que se queixa o homem vivente, ou o ser humano vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadriemos os nossos caminhos, experimentemos-nos e voltemos para o Senhor. Levantemos o nosso coração e as nossas mãos para Deus nos céus. Na realidade, assim, o que eu queria compartilhar hoje necessariamente com vocês é falando assim, que a nossa realidade hoje é a realidade de alinhamento com a realidade do Evangelho, aquilo que o Evangelho falou, que a Bíblia falou. E essa profecia de Jeremias tem uma característica interessante. Ele foi um profeta que, quando ele falava, ninguém ouvia o que ele dizia. Ninguém prestava atenção. Ele estava sempre falando sobre as coisas que aconteceriam com Israel. E aí veio a assolação, né? Uma outra nação veio e destruiu Israel. E Israel, quando acreditou nisso, já era tarde demais. Foi destruído. E o povo levado em cativeiro. O profeta não aconteceu nada com ele, na realidade ninguém sabe qual foi o destino de Jeremias, todos só sabem que Deus levou ele, né? Jeremias fugiu com o seu moço, com aqueles que estavam com ele. Ele sabia da profecia e toda profecia é feita para ser cumprida. Não importa o que o ser humano diga, um dia a profecia ela vai se cumprir, não importa o tempo, a hora, um dia isso vai chegar. Uma outra profecia também foi o próprio Jesus que ele falou. Em Lucas 21, 11, abra lá sua Bíblia. Diz assim, Lucas 21, 11, diz assim a palavra do Senhor. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências sobre a terra. Pestilências é epidemia. É causada por doenças, por vírus, seja lá o que for. Aí em algumas versões tem pestilência, né?
outro pode ter doenças, epidemias em vários lugares e coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Esse texto aí, na realidade, foi o próprio Cristo, que é Deus, falou. Então ela não se cumpriu na época de Jesus, mas ela ia chegar um dia e um momento que iria se cumprir. E esse é só o início, ou seja, é só um ensaio. Ainda nem se cumpriu 100% e o mundo já está em crise. Então, as profecias, quando elas começaram a se cumprir, e aí a gente tem falado, né? A gente tem compartilhado com os irmãos, e às vezes os irmãos ficam distraídos, né? Todo mundo desligado, né? Cada um preocupado com o seu trabalho, com suas situações. Aí vem o choque da realidade no cérebro, né? Que o cérebro está viciado com o dia a dia da gente está ali na rotina, né? Aí vem um elemento que ele quebra toda a rotina. Aí quebra trabalho, não adianta pensar em sucesso, em ganhar dinheiro, não adianta correr atrás de bens, porque simplesmente esse é só um ensaio. Não é o início do começo ainda. E aí vem, arrebenta com o cérebro e o cérebro entra em choque, né? Porque o evangelho e a experiência do mundo real está se encontrando, está se alinhando, na realidade está se alinhando, está tudo se alinhando. A nossa mente, de alguma forma, ela não está preparada para isso, ela fica acostumada no vício do dia a dia, na rotina do dia a dia. E aí quando acontece isso, a mente do ser humano entra em choque, todo mundo entra em choque, política entra em choque, até evangélico, crente entra em choque, igreja não sabe o que fazer, todo mundo entra em crise. Porque quer tudo, assim, deseja que tudo volte ao normal, né? Como era antes. E as coisas simplesmente não vão voltar ao normal porque a mente da gente quer. Aí tem gente ficando angustiada nesse momento, tem gente que entra em depressão nesse momento, tem gente que vai começar os processos de suicídio porque o cérebro vai entrar em choque, em pânico. Tanto é que quando fala a pandemia é pânico, pânico dessa situação, né? Que está acontecendo. E aí vem gente que não sabe lidar com isso, se suicida, né? Entra na solidão, entra em crise, não tem uma resposta clara, e aí se mata, porque não sabe lidar. E esse tempo está simplesmente chegando, está nas nossas portas. E aí nós estamos assim, vivendo dias em que a Escritura está se cumprindo. A humanidade está toda se escondendo, tendo que lutar contra um mal que é invisível. Tanto faz você chamar esse mal de vírus, de espírito de morte e desolação, né? Mas todos se esconderam. Todo mundo se escondeu, não tem como fugir. Até crente evangélico, espiritual, todo mundo se escondeu, não tem. E eu quero também orientar os irmãos o seguinte: não tem que perguntar nada a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Isso foi gerado de alguma forma ou pelo mal humano ou pelo pecado humano, e ainda que tenha a aprovação de Deus, é para que o ser humano acorde. Porque não é uma situação local, é uma situação global, né? É uma situação que está acontecendo em todo o globo terrestre. Não importa quem é equilibrado, quem tem as respostas, as consequências estão vindo para todos, né? Aí é o que Jesus está falando, haverá em muitos lugares enormes epidemias, e depois fome, pestilência, né, horríveis. E ainda eu quero falar para vocês, não é o fim. Estamos no ensaio ainda, não chegou nem ainda ao fim. As coisas que ainda vão vir por aí, que seu coração e sua mente terá que se preparar. E eu quero avisar também assim, nessa reflexão, que você está vivo, é personagem da história da Bíblia. E assim, você é personagem dessa parte, né, dessa história. Se você estava esperando que isso acontecesse no futuro, né, quando você não estivesse aqui, está acontecendo e você está aqui. Está acontecendo com você, fazendo parte do processo. E aí sua mente tem que se preparar para isso. Seu coração tem que se preparar para isso.
E aí a gente também vê uma coisa que eu sempre tenho compartilhado com vocês, né? Não adianta tempo, religião agora, né? Poder, dinheiro, nada. Não pode, ninguém pode fazer nada, não tem dinheiro, não tem nada. É um mal global. Todo mundo no mesmo barco. O único barco agora que é mais importante é o planeta. E o único ser humano é o ser humano. Não tem raça, não tem sexo, não tem religião, não tem igreja, denominação. Todo mundo no mesmo barco. O ser humano tem que ser agora ser humano tentando sobreviver a uma coisa que ele não sabe o que é. Tem que sobreviver ajudando uns aos outros, tem que sobreviver diante de Deus. Não tem como passar por isso sem Deus, tem que passar com Deus. E Deus sempre é aquele quem vai dar a última palavra. Simplesmente que Ele nos ama, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E Ele sabe muito bem o que é que nós passaríamos. Ele sabia. Tanto é que o Apocalipse está aí como uma revelação de coisas que ainda virão. E um ser humano que tem vivido sua vida esquecido completamente de Deus. A gente precisa discernir. E aí, como um pastor, né, e irmão em Cristo, e discípulo, eu quero dizer aos irmãos que vocês vão ter que discernir esses dias. Não só discernir, como aceitar. Não adianta você dizer que não vai aceitar porque você está dentro dele. Então você tem que aceitar porque esses dias é parte de sua realidade. Tudo isso vai passar. Vai se acalmar, né? Mas coisas outras virão. É igual a onda. Passa a primeira onda, depois leva um tempo e ninguém sabe quanto tempo é. Vai vir outra onda e outra onda de coisas que a mente da gente não está preparada, mas vai ter que se preparar. Perceber que tipo de informação é que a gente está recebendo, o que é que você anda ouvindo, né? De pastores malucos, de gente neurótica, gente doida. Né? E também o que é que você está buscando como informação. Outra coisa importante que tem que saber é seguir, no momento, as orientações das autoridades. E se essas orientações estão fazendo algum sentido. Se fizer sentido, né, é comum para um bem de todos, a gente segue. Não tem nenhum problema. Mas qualquer orientação que a gente vá sentindo que vá contra o Evangelho, a gente vai ficar atento a isso. Mas até o momento, é um bem comum a toda a humanidade. Então a gente precisa, né, respeitar as autoridades que estão trabalhando, né, em prol do bem comum, os cientistas, a gente tem que orar por eles para que encontre a resposta, para que a tecnologia, que na realidade não tem resposta para nada, de alguma forma seja usada aí para o bem. Uma coisa importante que a gente precisa fazer nessa hora é orar. Nada está em suas mãos, nem minhas mãos. A gente tem que orar, a gente tem que limpar a mente, a gente tem que ler a palavra sem medo, sem neurose, né? Sem paranoia nenhuma aí. Tem que se dobrar o joelho diante do Senhor. A gente tem que se submeter a Ele, somente à realidade que Ele mesmo já nos revelou em Sua palavra. Não adianta álcool em gel, pode usar o álcool em gel, não tem problema, lavar as mãos, mas a situação é muito maior. A situação é global. O mal ele é muito maior do que a gente está imaginando. E aí o amor e intercessor uns pelos outros, a gente precisa ter esse amor de interceder, acalmar o coração, entendeu? Manter a sanidade, se reunindo aí nos lares mesmo, com os filhos, pais, irmãos, família, né? Não ir na paranoia, não entra na paranoia. Paranoia é típica da massa, toda massa é paranoica, então qualquer problema ela entra em paranoia. Não entre nesse jogo, que esse é o jogo do maligno mesmo, né? E esse é o momento também de você aproveitar, libertar seu coração de amarras religiosas. Você está vendo aí, não adianta religião, ideologia, denominação, ideia, né? Política. Um monte de crente para um lado, evangélico do outro, e dando mesmo. Está todo mundo compartilhando, passando a mesma situação. Aqui não tem negócio de justo e injusto. O mal é para ver para todo mundo. No mesmo barco, no planeta Terra. A hora que as escrituras estão se cumprindo, ela se cumpre e acabou. Se cumpre, não se cumpre para A ou para B, se cumpre para o ser humano. Se cumpre para todos os humanos. Humanos com Deus e humanos sem Deus. Simplesmente é isso.
E a gente está compartilhando todos a mesma coisa. Qual é o crente com o evangelho que não está passando por nada disso aí? Enquanto é o ateu, né, que não está passando. Todos estão passando a mesma coisa. Então, precisamos aí também, como igreja, ser ponto de luz, né, ser mediadores aí para diminuir o sofrimento. Até passando essa mensagem, ou você trocando ideia, compartilhando, para não se limitar apenas a olhar a coisa para essa dimensão, mas abrir os olhos de amigos, né, de parentes, de realidades da Bíblia que já está acontecendo e é apenas um ensaio. E todos estão dentro dela. Quem está vivo está dentro. A gente também cabe arrependimento nessa hora, cabe conversão a Deus, cabe rever nosso comportamento diante de Deus, né, do reino dele, do trato com as coisas dele. Aí, processo de cooperação para a expansão do Evangelho. Comece a pensar quem é você nesse processo, sua família, seus filhos, sua vida. É tudo que está restando. No final só vai restar você e Deus. Tem que se resolver com Ele. Cada um diante de Deus, da humanidade diante de Deus. Tudo global, né? Tudo está acontecendo. E aí a gente estava vindo, né, o ser humano banal, banalizando tudo, desumanizado, né, mentindo, egoísta, violento, carnal, mal. E aí vem um troço desse aí para acordar todo mundo. Ou o ser humano acorda ou não acorda. Então, vê a insensibilidade, né, de muita gente, e de auto-engano, de barganha, de racismo, seja lá o que for. Aí vem esse espírito global, né, um espírito de desolação. Está passando, ele está passando aí. Então, se você é humano, entenda que você faça parte disso. Se você é humano, precisa se colocar diante de Deus. E se você é igreja nesse lugar, ame seu próximo, não julgue ele. Seja sal da terra e luz. Se encontre diariamente com Deus. Reflita sobre o que foi falado aqui, compartilhado, né? Se firme na rocha. Aceite que você é um filho do fim, né? Do início do fim. Da onde o tempo que as profecias vai se cumprir. E é para isso que a igreja está aqui. E aí o que Deus quiser fazer com essa igreja, a gente se coloca à disposição dele. Eu estou me colocando e peço aos irmãos também que se coloquem. Orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros. E dê uma palavra para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu amigo. E ore, né? Leia a palavra. Ouça o que Jesus falou. Ouça as profecias se cumprindo. Mas acima de tudo, fique firme em Deus, que Deus está com todos nós. Ele não está só comigo, com você, Ele está com toda a humanidade. O que é que Ele espera de tudo isso? Eu creio que Ele espera que todos se arrependam, voltem para Ele. Que Deus nos abençoe, que a palavra dEle nos console. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus abençoe. Tchau.